Olá, pessoal. Nós vamos agora continuar, né, mais uma parte aqui do capítulo 4 do livro da disciplina, onde nós estamos estudando sobre coleções. E nós vamos comentar aqui, conversar sobre coleções de tamanho fixo agora. A gente estava conversando sobre coleções de tamanho flexível, especialmente a Arraylist. Agora vamos falar de uma coisa mais básica aqui, que é a coleção de tamanho fixo. Apesar de coleção de tamanho fixo ser útil na maioria dos casos, há situações para as quais a gente sabe quantos elementos a gente vai precisar durante todo o tempo de execução do programa. E, nesses casos, pode ser melhor utilizar uma coleção de tamanho fixo, que no caso é um vetor, né, ou um array. Você já aprendeu isso lá na disciplina de introdução aos algoritmos. Então, em Java, a gente também pode ter um vetor de elementos. Nesse vetor, na hora que a gente cria o vetor, a gente já define o tamanho dele, e aí eu não posso alterar mais, eu não consigo diminuir o tamanho do vetor, nem aumentar o tamanho do vetor. Então, em situações nas quais você já sabe quantos objetos você vai precisar, pode ser mais interessante utilizar um vetor, né? A vantagem de usar o vetor é que o acesso por índice, né, por posição dele, é geralmente mais eficiente do que uma coleção em tamanho fixo, de um tamanho, desculpa, flexível, como a ArrayList, certo? E então, né, se você, né, precisa de muito desempenho, imagine que você tem muitos objetos, sei lá, você precisa de um vetor de 300 mil objetos, você sabe que vão ser 300 mil o tempo todo, e você precisa ficar consultando eles por posição o tempo todo, pode ser que faça uma diferença, né, no desempenho. Outra vantagem é que a gente pode ter vetor de elementos que são tipo primitivos, né, em Java, e a gente não pode ter de ArrayList. Então, eu posso declarar um vetor de int, um vetor de double, mas eu não posso declarar um ArrayList de int, um ArrayList de double, né? Porque a ArrayList guarda só objeto, e int e double são tipos primitivos, não são objetos, né? Mas, apesar de que a gente vai ver no próximo capítulo que tem um jeito de entre aspas, burlar isso, a gente tem como usar um wrapper, né, e declarar um ArrayList que, no final das contas, guarda int e guarda double, tá? A gente vai ver isso melhor no próximo capítulo. Bom, um vetor é um grupo de variáveis que contém elementos de um mesmo tipo, né? Vocês aprenderam isso na disciplina anterior. Em Java, vetores são considerados objetos, então, portanto, são tipos por referência. O que isso significa? Quando eu declaro uma variável que ela é um vetor, essa variável é um ponteiro para aquele vetor, certo? Como já mencionei, os elementos de um vetor podem ser tipos primitivos, como int, double e boolean, ou tipos por referência. Eu posso também fazer um vetor de objetos, né? Então, aqui está um exemplo de um vetor. Ó. Eu tenho um vetor aqui de inteiros, de 10 posições. Na primeira posição tem o valor 5, na segunda 21, até na última que eu tenho 14. Assim como no C e no C++, né, a posição começa em 0, então o primeiro elemento fica na posição 0 do vetor, o segundo na posição 1 e por aí vai. Então, se eu tenho um elemento de 10 posições, né, o último elemento está na posição 9, certo? Para a gente declarar um vetor em Java, a gente usa essa sintaxe, a gente coloca o tipo dos elementos, abre e fecha colchete e o nome da variável, ou a gente pode abrir e fechar o colchete no nome da variável. Eu, particularmente, acho muito melhor essa parte de cima, porque fica claro aqui qual que é o tipo, né? Aqui a gente precisa esperar o nome da variável para completar o tipo. Eu acho essa forma bem estranha. Então, recomendo que vocês utilizem essa daqui. Então, por exemplo, se eu quero declarar um vetor de double para guardar notas, eu coloco double, abre e fecha colchetes, notas. Ou se eu quiser guardar um vetor de inteiros, né, eu posso declarar dessa segunda forma aqui, como eu disse, não é a minha preferida. Tá? Como os demais objetos, os vetores também são criados usando a palavra-chave new, e na hora que a gente usa o new, a gente informa o tipo dos elementos e entre colchetes a capacidade do vetor, quantos elementos ele vai ter. Então, lá naquele meu vetor de notas, né, quando eu vou instanciar o vetor, né, reservar a memória para o vetor, eu crio o meu objeto vetor, digo que é um vetor de double de 3 posições. Então, eu posso guardar 3 valores double no vetor. Esse de baixo aqui eu estou fazendo um new int 10, então eu posso guardar 10 valores inteiros nesse vetor, chamado meu vetor de inteiros. Há ainda outras duas formas alternativas de instanciar um vetor. Eu posso fazer tudo numa linha, né, que é o declarar e já receber um objeto, tudo numa linha só. E tem essa segunda forma aqui, ó, que a gente não usa o new, que a gente está declarando uma variável do tipo vetor e já dizendo quais são os valores, né, que estão dentro do vetor. Então, eu coloco aqui entre chaves, ó, os valores. Então, repare que nesse caso aqui, ó, é só um atalho, na verdade, se a gente for parar para pensar. Deixa eu habilitar, lembrar como é que habilita o negócio para desenhar aqui. Isso aqui, ó, é só um atalho para a gente poder fazer uma coisa do tipo assim, ó. Eu tenho que conseguir ver. Aí, agora sim. Então, isso daqui é a mesma coisa que a gente tivesse, né, vai ficar uma letra muito bonita aqui. Declarado um vetor de notas, certo? Na linha de baixo, ficou bom demais isso aqui, gente. Eu não vou desenhar desse jeito, mas não, ficou muito ruim. Na linha de baixo, criado, né, o nosso vetor de notas, certo? Com 3 posições. E aí depois, em mais 3 linhas, eu ter iniciado esse vetor de notas. Então, notas na posição 0 recebe 7,5. Aí depois notas na posição 1
recebe 8.0, depois notas na posição 2, recebe 9.0. Não, ficou lindo demais esse negócio, né, gente? Acho que vocês não estão nem conseguindo nem enxergar isso aqui. Mas, enfim, isso daqui é uma maneira de fazer tudo isso aqui, declarar um vetor de notas, criar um vetor de notas e inicializar todas as posições do vetor, tudo numa linha só. Tá? É só um atalho, né, para fazer a mesma coisa. Ok? Em C++, então, outro detalhe, em C++, né, um vetor, quando ele é criado, mas não inicializado, ele pode conter lixo de memória, mas isso não acontece em Java. Em Java vale a mesma regra que é adotada para os atributos. Então, se eu tiver um vetor de tipos numéricos, todos os elementos são inicializados com zero, um vetor de booleanos, todos os elementos são inicializados com false, e um vetor de objetos, todos os elementos são inicializados com null. Tá? Então, não corre risco de ter lixo de memória no vetor. Bom, quando a gente fala de vetor, é muito comum a gente usar o loop for tradicional, né, que a sintaxe em Java é igual ao do C++. O detalhe só que é interessante vocês saberem é que eu consigo consultar um atributo chamado length, que retorna o tamanho do vetor. Tá? Então, em C++ a gente precisa ter uma outra variável, né? A gente precisa guardar uma variável, qual que é o tamanho do vetor. E em Java, o próprio vetor tem um atributo constante público que retorna essa informação. Então, eu uso aquele for tradicional, declaro uma variável i, né, que é o índice do vetor. Então, para i começando em 0, enquanto i for menor que o tamanho do vetor, i aumenta de 1 em 1, a gente vai acessar a posição i do vetor. Então, nesse caso aqui, eu estou guardando a própria posição no vetor, né, só para exemplificar. Tá? Então, né, o detalhe que tem de diferente do C++ aqui é que a gente tem esse atributo length que retorna o tamanho do vetor. Okay? Como que a gente pode, então, para exibir todos os elementos de um vetor de inteiros chamado vet? Para aí um pouquinho o vídeo, tenta rascunhar no papel aí como é que você faria esse método, esse trechinho de código, e depois volta aqui. Fez? Não fez, não? Não, então vou esperar de novo. Agora fez? Será? Bom, vou acreditar. Bom, então é um for como o anterior, né, só que aqui no caso a variável chama vet, e em vez de atribuir um valor vetor, a gente está exibindo na tela, né, os elementos do vetor. Então, estou chamando aqui o println para o vetor na posição i. Então, na primeira vez i vale 0, então ele vai exibir o elemento da posição 0, aí mais. Na próxima vez i vale 1, então exibe o elemento da posição 1, mais, o elemento da posição 2. Isso continua enquanto o i for menor que o tamanho do vetor, então vai até o final do vetor. Tá? Bom, a gente pode passar vetores como parâmetro de método, certo? E a passagem é por referência, né? Estamos passando o ponteiro para o vetor. Isso quer dizer que se o método altera o vetor, aí o vetor original fica alterado, certo? Então, está aqui um método, por exemplo, preencher vetor que espera um vetor como parâmetro. A gente repara a declaração que indica que é um vetor. E aí, então, a gente está percorrendo o vetor, né, e atualizando esse vetor. Está guardando o valor da própria posição, né, como valor dentro do vetor. Então, se a gente chamar esse método aqui de fora, chamar preencher vetor passando um vetor v, esse vetor v vai estar com seus valores alterados, porque o que a gente está passando aqui é um ponteiro para o vetor. Outra coisa que a gente pode fazer também é criar um método que retorna um vetor, certo? Então, eu posso criar um método que retorna um vetor, né? Eu faço o que eu tiver que fazer aqui dentro, aqui é só um exemplo, né? Está instanciando um vetor com 10 posições, e no final das contas eu estou retornando um vetor. A gente também pode, claro, criar né, vetores para guardar objetos. Então, suponha que a gente queira criar e trabalhar com vários objetos de uma classe carro. Eu posso, então, declarar aqui um vetor de carros. Quando eu coloco o carro, abre colchetes, fecha colchetes, eu estou declarando um vetor do tipo carro, chamado carros. Né, e estou instanciando, então, um objeto vetor com 10 posições, para guardar 10 carros. Em cada posição do vetor, a gente pode colocar um objeto do tipo carro. Então, eu estou colocando aqui, né, criando um objeto carro chamado, né, de nome Go. Estou colocando na posição 0 do vetor. Então, estou agora criando um objeto chamado Onyx, colocando na posição 1 do vetor. E por aí vai. Eu posso colocar, então, objetos dentro das posições do vetor. A gente pode agora acessar cada objeto carro no vetor a partir da sua posição, fazendo um for, como a gente estava fazendo antes. Tá? Então, aqui, ó, o i começa em 0, enquanto o i é menor que o tamanho do vetor, né, que no caso é o vetor de carros, e mais. E aí, só tem um detalhe diferente aqui, né? Dois detalhes. Primeiro que na hora de exibir uma informação do carro, como aqui é um objeto, a gente está chamando um método, né, do objeto. Né? No caso aqui, eu estou chamando o método obter nome para exibir o nome do objeto. E tem um if aqui, ó, né, que primeiro verifica se o objeto naquela posição é diferente de null. E esse if é muito importante, ó. Por exemplo, se eu tivesse colocado essas 3 linhas aqui, né? Essa daqui e essas duas, e em seguida já tivesse feito esse for, repare que eu só teria objetos nas posições 0 e 1. Nas posições 2 a 9, eu não tenho objeto, eles estão todos null. Então, se eu não colocasse essa linha, o que ia acontecer? Na primeira vez que eu rodasse, ia aparecer o nome Go, né, o objeto da posição 0. Na segunda vez, ia aparecer o Onyx. Aí, na terceira vez, quando o i fosse 2, na hora que ele fizesse carros i na posição 2, é um objeto null. Né? Na verdade, não tem objeto, é uma referência para null.
Aí na hora que tentasse chamar o método obter nome, daria o erro no pointerException, certo? Então é muito importante, né, fazer esse if aqui antes de chamar qualquer método do objeto, né? Eu primeiro preciso garantir que existe um objeto ali, né, antes de tentar chamar um método dele. Tá? A gente também pode usar o loop for each para percorrer elementos de um vetor, né, assim como a gente usou lá para o ArrayList. Então, repara que eu estou fazendo um for each para cada carro que está na nossa coleção de carros. Se o carro é diferente de null, né, carro.obterNome. Então, repara que o for each é bem mais simples, né, bem mais fácil de fazer do que o for por posição, que aqui é mais complexo essa condição, e eu tenho que ficar pegando a posição aqui, ó, dentro do vetor de carros. Já aqui a gente trabalha com a variável carro, que aqui está recebendo, né, cada um dos carros da coleção, então não preciso preocupar sobre como obter, né, um objeto por posição. Né? E esse exemplo acaba que permite enfatizar uma das vantagens do loop for each. Né? Repare que esse código seria exatamente igual se a variável carros fosse um ArrayList em vez de um vetor. Certo? Então, se essa variável carros aqui eu mudasse o tipo dela e falasse agora que não é um ArrayList, esse código continua funcionando igualzinho. Tá? Agora, esse daqui não. Né? Se eu mudasse lá o tipo lá em cima de carros para ArrayList, ele não ia funcionar, não ia compilar. Por quê? Primeiro que, quando é ArrayList, a gente não usa length, a gente usa size, né? E é um método, então é size, abre e fecha parênteses. Segundo, que a ArrayList a gente não acessa com colchetes, a gente acessa com o método get. Então, esse for aqui, ele tem uma implementação se a gente estiver usando vetor, outra implementação se a gente estiver usando ArrayList. Já esse for aqui, né, ele é o mesmo, independe aqui se o carros é um ArrayList ou um vetor. Então, o for each tem essa vantagem também. Certo? Bom, agora que a gente conhece tanto vetores quanto ArrayList, qual deles a gente deve usar? É melhor usar o ArrayList se o número de elementos pode ser alterado durante a execução do programa, certo? Porque se você usar o vetor, você vai ter que ficar chutando um tamanho gigante lá e de repente não usar o vetor ou acabar não tendo espaço suficiente. Então, se você não sabe de antemão quantos elementos vai precisar, use o ArrayList. Agora, seria melhor usar um vetor quando o número de elementos é pré-determinado e a eficiência de acesso por posição é muito importante, tá? Mas repara assim, na prática, a gente acaba usando a ArrayList para quase tudo, tá? Assim, a gente só usa vetor assim, se for uma coisa realmente assim, que o desempenho vai fazer diferença. Né? Aí a gente usa vetor. Mas hoje em dia, com as máquinas que a gente tem, a gente acaba que assim, é mais padrão usar a ArrayList e, como exceção, a gente usa vetor, tá? Mas, de toda forma, a gente precisa saber, né, como utilizar vetores, pois é comum. Pois é comum a gente precisar usar métodos de classes, né, do Java ou de outras bibliotecas que trabalham com vetores. Então, você está usando uma determinada classe, essa classe retorna uma informação como vetor. Então, né, não é porque a gente, na prática, acaba usando quase sempre a ArrayList que você não precisa de vetor. Você vai acabar precisando uma hora trabalhar com vetor, certo? Bom, gente, esse vídeo ficou curtinho, né, mas eu vou separar aqui, né, um exemplo de aplicação do vetor em outro vídeo, né, porque ele acaba tocando na temática do trabalho, então, para não misturar uma coisa com a outra, eu vou fazer um vídeo separado, tá? Então, até o próximo vídeo onde a gente vai ver um exemplo aí de utilização do vetor. Até mais.